O Brasil é um país em que a discriminação racial ela é indiscutível. Se a gente for pensar em matéria de analfabetismo, em população carcerária, em formação universitária, em acesso ao mercado de trabalho, nós temos claramente uma herança histórica de dificuldade das gerações atuais de acesso em mesmas condições a espaços, níveis e status que permanecem reservados a brancos de olhos verdes. Se a gente olhar o Supremo Tribunal Federal, desde que o ministro Joaquim Barbosa saiu, ele continua lá todo branquinho, né? Não tem como negar que a realidade social do Brasil, ela trabalha com uma discriminação racial que prejudicou, historicamente, o acesso a espaços mínimos aos negros e facilitou a vida dos brancos. Então, claramente, a gente precisa de um conjunto de política pública que combata essa discriminação, que, a meu ver, é o pior tipo de discriminação que existe, que é a discriminação disfarçada. Eu falo que o mal que se expressa e que é o tempo inteiro assumido e dito, ele causa consequências menos danosas do que o mal disfarçado. Eu brinco muito com as minhas amigas, eu falo, olha, eu não tenho medo do cafajeste que se assume cafajeste. O homem cafajeste que se assume cafajeste só engana quem quer ser enganada. Porque, né? É cafajeste, tá contando que caiu, amor, sorry, vai fazer terapia e descobrir porque caiu. Agora, o cafajeste que finge que é bonzinho, esse aí é o perverso, o psicopata destruidor dos corações femininos. Por quê? Porque chega com a carinha de bonzinho, todo mundo acredita nele, entrega o coração, a vida e tudo, e na esquina o ferro está esperando com a destruição, porque é psicopata. É esse que é o perigoso. O racismo brasileiro é o cafajeste que finge que é bonzinho. É o próprio. Ele está ali na esquina destruindo. Ele está ali com o policial parando o carro com o motorista negro, quando olha para o lado e vê a namorada loura de olho verde, fala, não, pode ir. E isso, para mim, é perversão. Enquanto não enxerga a namorada loura de olho verde, para o carro, porque estava com isso, o filme do lado de cá não viu, só estava o vídeo de cá aberto. A hora que olhou, viu que tinha uma branca dentro do carro, falou, vai. Esse é o racismo brasileiro. Esse é o racismo que não é assumido. E falar que a gente não tem nenhum critério conceitual biológico ou científico para falar em raça, não impede que, em alguma medida, a gente tenha muito clara a fixação de distinção no tratamento entre as raças. Pode não haver um critério biológico científico natural, das ciências naturais, mas existe uma ideologia que levou a um conceito realista do que, de fato, permite a gente falar numa distinção e numa segmentação de partes de uma mesma sociedade. E esse realismo permite que a gente fale, sim, em raça e, a meu ver, em discriminação racial. Um dos únicos autores que trata isso muito bem é o Dr. Jean Marco Loures Ferreira, que escreveu uma dissertação de mestrado defendida na UNB e lançou um livro pela Lumen Iuris, tratando da subrepresentação legal das ações afirmativas. Ele também tem um artigo publicado em que ele resume a essência do tratamento dele, mas vale a pena, está na internet o acesso à dissertação, e eu aconselho vocês a comprarem o livro é muito interessante, em que ele fala exatamente isso, que dentre as formas de desigualdade aqui no Brasil, a gente tem uma recusa de reconhecer o racismo, a gente tem uma dificuldade de reconhecer que à medida que se sobe na pirâmide econômica, existe um embranquecimento, à medida que se desce na pirâmide econômica, a gente tem uma maior negritude, enquanto nos centésimos mais pobres a proporção de negro é próxima a 80%, no centésimo mais rico a proporção de afrodescendentes cai para menos de 10%. Então, a gente tem muito mais negro pobre do que a gente tem negro rico. Em relação a indicadores educacionais, um jovem negro de 25 anos de idade tem a escolaridade média de 6,1 anos. Um jovem branco, só por ser branco, a média sobe para 8,4. A diferença salarial entre negro e branco no mercado chega a 55%. Nós trabalhamos com 24% da população brasileira analfabeta em 2002, sendo 80% desses 24% negro. Em 2002, no início do século XXI,
80% das pessoas que eram analfabetas no país era negro. Como é que vai falar que não tem racismo como desigualdade fática nesse país? Como é que a gente fala que a gente não tem uma dificuldade de acesso? A gente tinha 1% dos jovens negros frequentando o ensino superior em 1997. Em 2007 subiu para 2,8%. Pelo amor de Deus, eu acho que defender que não existe razão fática para uma ação afirmativa é algo que beira a crueldade, beira a necessidade de terapia e de abrir os olhos para enxergar o mundo em que a gente vive. Em algumas searas, a gente percebe que já se reconhece a discriminação racial no Brasil como justificadora de medida inclusiva. Isso, por exemplo, em relação à reserva de vagas em universidades, nós já tivemos claramente uma superação de uma resistência inicial. Até porque, veremos, o Supremo Tribunal Federal colocou uma pá de cal, tanto em relação à inclusão no ensino privado, mediante o programa de ProUni, que tinha a ver com bolsas, como em relação à reserva de vagas nas universidades públicas, que hoje a maioria já entende e reconhece que as transformações foram claras, benéficas e positivas para toda a sociedade. A discussão que existe agora é se essa discriminação racial justifica um segundo passo, que é a reserva de vagas em concursos públicos para pessoas da raça negra. Uma parte da doutrina do direito administrativo fala que nós precisamos trabalhar com a igualdade de oportunidades e que quando a pessoa não estuda, ela não tem igualdade de oportunidade. Então, identificado que o negro não tinha acesso à formação educacional superior, razoável a imposição de uma ação afirmativa que reservasse vaga nas universidades. Constitucional essa medida inclusiva. Mas aí se encerraria, para essa corrente, a possibilidade de técnica inclusiva, que a técnica inclusiva seria só para dar oportunidade de formação. Daí em diante, é por conta, efetivamente, de quem conseguiu sucesso nesta formação. E existe uma outra corrente, a qual eu particularmente adiro, que manifesta entendimento de que não se trata de igualdade de oportunidade. Eu brinco que não é igualdade de partida, eu quero igualdade de chegada. Para mim não basta que as pessoas possam estudar. Eu quero que elas estudem, que elas se empreguem e que elas criem novas gerações de pessoas que consigam o espaço que naturalmente não conseguem, tendo em vista as dificuldades estruturais da sociedade brasileira. Aí as pessoas falam, mas você não defende só a igualdade de oportunidade? Não. E eu dou o nome certo. Tem autores que fazem discursos muito mais elegantes, muito mais tecnicamente estruturados. O Daniel Aken, por exemplo, tem um artigo excelente sobre isso, em que ele trabalha a igualdade de posições. Eu falo de igualdade de chegada. Eu quero que a chegada no mercado de trabalho seja includente, com benefícios para quem não tem conseguido chegar nos últimos séculos. E eu acho razoável que, diante da discriminação que a gente tenha, seja considerada constitucional a legislação que promove reserva de vaga, não só no ensino superior, mas também nos concursos públicos. E digo mais, concordo com o professor Jean Marco Loures, que quando tratou dessa matéria fez um estudo que ninguém fez, porque ele analisou a realidade da estrutura de poder público federal no tocante à representação dos diversos segmentos da sociedade. E analisou a legislação, a lei de cotas nos concursos públicos, que estabeleceu, no âmbito federal, 20% das vagas reservadas para negros. E aí ele analisa e fala assim, quanto se reservou? 20% fixo. Onde? Em todas as carreiras, analisadas em bloco. Quem? Só os cargos efetivos. E aí ele faz uma análise do que é reservar 20% no bloco de cargos efetivos de todas as carreiras. Ele pega, por exemplo, a análise da composição da carreira da diplomacia. E em relação à diplomacia, salvo engano, foi inclusive o Daniel Aken que me fez uma advertência, que no Rio Branco foi um dos primeiros espaços de poder no âmbito federal que fez política de ação afirmativa para a inclusão racial. E mesmo assim, 94% dos diplomatas brasileiros
são brancos. 5,9% são negros. Em relação a carreiras intermediárias, vou pegar uma carreira do DNMP, Departamento Nacional de Marcas e Patentes, que registra. Cargo intermediário, 60% são brancos, 40% são negros. Não precisa mais muito, né, gente? Nos cargos intermediários efetivos, eu consigo 40% de negros. Nos cargos superiores de comando, de destaque, eu não consigo a representação da raça negra. E aí a gente precisa pensar, de onde veio esse percentual de 20%? O Jean-Marc faz uma análise histórica muito interessante e ele, inclusive, identifica a origem em legislações municipais de municípios do sul do país, que foram os primeiros que fizeram essa reserva de vagas para pessoas da raça negra em concursos públicos. E aí ele fala que naqueles municípios fazia muito sentido estabelecer o percentual de 20%, por quê? Porque era sul do país e naqueles municípios 80% da população era branca e, consequentemente, 20% era negro. Fazer a reserva de 20% para negros estava ok. Mas, quando a gente pensa no âmbito federal, a gente precisa pensar na composição racial do país como um todo, porque aí o território que é base da União Federal é o território do país todo. E se 50% ou 50 e poucos por cento do país é de raça negra, de onde que vem esse percentual de 20%? Qual é a razoabilidade desse percentual? É a primeira pergunta que se faz. A segunda pergunta que se faz: qual é a razoabilidade de se fazer a contagem do percentual de 20% em bloco? Então, os 40% de negros incluídos na carreira intermediária do DNMP terminam por compensar os 5% só de negros na carreira da diplomacia. Se eu não estabelecer por carreiras esse percentual, em determinadas carreiras eu jamais vou conseguir a inclusão. Segundo problema. Terceiro problema que ele aponta. A gente só tem na legislação federal a reserva de 20% de vagas para cargos efetivos, não para cargos comissionados. E aí o argumento vem em sentido contrário com rapidez enorme. É lógico que não vem para cargo comissionado. Cargo comissionado é direção, assessoramento e chefia e exige vínculo de confiança. Se exige vínculo de confiança, você não pode estabelecer um requisito essencial que seja 20% dos cargos comissionados tem que ser de pessoa da raça negra. Eu vou dizer, mas se a gente exige idade para alguns cargos comissionados, se a gente exige habilitação, por que a gente não pode exigir a título de inclusão a presença de pessoas da raça negra? E vou contar uma coisa, significa que as pessoas não têm 20% de negros em que podem confiar para exercer chefia, assessoramento e direção? Para mim, eu vou ser muito sincera, até pouco jurídica com vocês, na base disso está a seguinte convicção: negro serve para fazer, negro não serve para mandar. Isso ainda habita o inconsciente coletivo, lastimavelmente. Para minha imensa tristeza e de boa parte de nós, isso ainda habita o nosso inconsciente coletivo. O dia que a gente entender igualdade como ela precisa ser compreendida, a gente vai entender que 20% de todos os carros, considerando cada carreira, não tem nada de excessivo, de inconstitucional, ao contrário, é um mecanismo que a gente precisa para concretizar a igualdade material. O Jean-Marc Loures ele ainda faz uma análise muito interessante do julgamento que foi feito na DPF 186 de 2012, que, em medida liminar, declarou inconstitucionalidade de ato que tinha afastado cotas raciais na UNB. O STF aceitou as ações afirmativas, falando é preciso proteger grupos sociais determinados de maneira pontual, vantagens são devidas, mesmo que seja por um tempo limitado. No caso, a lei federal fala, inclusive, no período de 10 anos. Há quem entenda que não seja razoável esse período, há quem entenda que ele é excessivo, insuficiente, enfim. E é preciso que se superem as dificuldades propriamente ditas. É engraçado que as ações afirmativas vieram, hoje, já consagradas em lei federal, surgiram em alguns atos normativos. Então, nós tivemos, por exemplo, a mesa diretora do Senado, em 2014, aprovou a reserva de 20% das vagas para os servidores do Senado para negros. O Poder Judiciário, através da Resolução 548 de 2015, instituiu a reserva de vaga para negros. Depois teve uma instrução normativa do CNJ,
também de 2015, estabelecendo essa necessidade. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por um ato conjunto de 2015, 20% de vagas. Você vê que a gente repete a história do 20%, um parâmetro aleatório que, de fato, terminou sendo utilizado. No Estado de São Paulo, Lei Complementar 1259 de 2015, pontuação diferenciada. Um novo projeto de lei vem sendo discutido. Lá em São Paulo, eles têm muita resistência em relação à ação afirmativa. Em Vitória, o município aprovou a lei de 2012, reservando 30% das vagas de todo o concurso do Executivo Municipal para negros. Em Araraquara, lei de 2014, 20% das vagas dos concursos para cargos e empregos na Câmara Municipal para negros. Então, a gente percebe que as legislações, elas começam a ser editadas, elas precisam ser interpretadas com cuidado, porque tem coisa que parece que entra só para ajudar e para corrigir e que, na verdade, eterniza um pouco do problema originário. A meu ver, a lei federal, ela traz benefícios indiscutíveis. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre os benefícios que a lei federal estabelece ao fixar o percentual de 20% para a reserva de vagas de pessoas da raça negra na administração pública federal, mas ela ainda eterniza preconceitos. Você vê que a gente caminha, e a gente precisa ter cuidado, porque na base ainda tem coisas como vamos deixar de fora os cargos onde de fato se manda nesse país. Em 2003, a distribuição de servidores negros já comprovadamente era maior em cargos de nível médio, 38%, nível superior, 33%, nível fundamental, 29%. Então, a gente percebe que nível fundamental, a gente tem uma participação efetiva na administração pública que precisa, de fato, ser corrigida. E quando a gente trabalha os cargos comissionados, a administração federal trabalha com a estrutura que eles chamam de DAS, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto maior o número, 5 e 6, maior o comando. No DAS 1, havia 3.984 pessoas da raça branca e 262 da raça negra. No DAS 6, 169 da raça branca e só 8 da raça negra. Então, vejam que a participação nos cargos de comando, ela é menor para as pessoas da raça negra, mesmo no DAS 1, 262 para 3.900, mas no DAS 6, 8 pessoas negras para 169. E esse levantamento, ele é muito importante para responder algumas discussões que são feitas por parte da doutrina do direito administrativo, e aqui eu gostaria de fazer referência a um artigo muito bem escrito, publicado na Revista de Direito Administrativo Contemporâneo do Edilson Vitorelli, onde ele impugna as ações afirmativas raciais e apresenta várias razões para não serem adotadas. Primeiro, estabelece que a autodeclaração é uma técnica difícil de ser operacionalizada com critério e com, mais do que justiça, com razoabilidade e efetividade para que se tenha, de fato, uma medida inclusiva eficiente. Aqui eu repito, o fato da autodeclaração, comissões, não ser a melhor forma e a mais segura de se ter a compreensão devida e a aplicação devida da ação afirmativa não é razão suficiente para ela se tornar inconstitucional. Ele impugna o fato de não haver um conceito técnico de raça, que eu também considero que o fato de ideologicamente a gente conseguir fazer essa documentação, essa diferenciação, essa discriminação, para mim, é altamente suficiente. Ele fala da inconstitucionalidade formal das cotas nos serviços públicos. Por quê? Porque nós estaríamos estabelecendo uma condição de preferência para vinculação ao cargo que não é necessária a atribuição do cargo. E ele fala que o artigo 37, inciso 1º da Constituição, só admite condição de acesso ao cargo que tenha relação de proporcionalidade com as atribuições do cargo, de acordo com o que o Supremo já definiu. Então, o Supremo definiu que eu só posso estabelecer como condição de acesso ao cargo algo que seja instrumental à necessidade administrativa do cargo. E nenhum cargo tem como instrumental necessário ser negro, é o argumento que ele apresenta.
esse argumento para mim não se sustenta, porque senão a gente não poderia ter reserva de vaga para deficiente em concurso público, porque ser deficiente não é necessário para o exercício indispensável de qualquer outro cargo. Ele fala, mas o deficiente está previsto na Constituição. A não constitucionalização de uma ação afirmativa ou de uma igualdade material, ela não é suficiente, o simples fato de não estar previsto na Constituição, para que se afaste a viabilidade da sua adoção. Então, particularmente, divirjo também desse raciocínio. Ele impugna o fato de que já se tem 30% dos servidores do Executivo Federal negros e que, se a população é de 50%, já está bem representado, não tem demanda de multiculturalismo. Eu, particularmente, acho que cada concurso de cada carreira tem que ocorrer a inclusão para que a gente tenha um perfil racial mais correspondente, de forma isonômica, à constituição da sociedade. Ele fala que é necessário segmentar em relação ao cargo e à carreira, e nisso nós concordamos. Eu também acho, e eu acho que é preciso fazer a contagem dos 20% em relação a cada carreira. Ele fala que existia um decreto de 2002 que falhou em sua execução para promover essa igualdade racial e que nós estamos repetindo a reserva de vaga. O fato de uma coisa ter falhado não significa que, bem implantada, ela não possa produzir os resultados. Eu, particularmente, divirjo disso também. Que não há uma demonstração de quantitativo de vaga em relação aos 20% por 10 anos, que isso é aleatório. Eu também acho que é aleatório, eu acho que tem que melhorar, tem que corresponder aos 50%, e talvez 10 anos realmente não seja o suficiente. Ele fala que alguns ministros na DPF 186 mostraram desconforto com não se adequar ao critério racial com o critério econômico. Repito, isso é obter dictum, não integra a ratio descendente da ADPF 186, e desconforto não significa que não se considerou o critério racial como suficiente, e particularmente eu acho que é suficiente mesmo, porque se a gente colocar na camada mais privilegiada da população uma pessoa negra e uma pessoa branca, a branca vai ganhar mais que a negra. Então, existe discriminação em todas as etapas, em todos os estratos econômicos da sociedade. Ele fala que o objetivo seria alcançar a diversidade, que isso é um argumento neutro, sem conteúdo definitivo, que diversidade é questão diversidade é questão qualitativa e não quantitativa. Ele acha que é qualitativa. Então, o fato de haver um negro já estava de bom tamanho. Eu divirjo de 0 a 10, 153. Eu acho que o fato de haver um negro não é multiculturalismo, não é inclusão, não é representação em nenhum lugar. Ele fala que critérios estatísticos são aleatórios, mas é o que a gente tem que trabalhar com estatística mesmo, não acho que há outra solução. Ele fala que a solução para o não recrutamento de negros não pode ser contratar servidores públicos menos qualificados. Eu não acho que os negros que aprovam em concurso público são menos qualificados, eles atendem o que a administração necessita, e eu acho razoável a nomeação com primazia, de acordo com o critério de preferências. E, por fim, ele fala que o problema é definir quem é negro. É um problema mesmo, e é um problema que a gente tem que encarar. Eu, particularmente,